bem? Seja muito bem-vindo a mais um Fora de Sala, a sua dose semanal de teologia, cultura e sociedade. Falamos hoje sim, agora sim. Hoje sim. Hoje sim. De volta, De né? volta. De volta. Da criativamente inquieta e falante Atibaia. É uma alegria ter você aqui. É ou não é? Isso aí. Isso aí, meus amigos. Estamos aqui reunidos falando diretamente do estúdio 9 da Rádio Mídia FM, que mais uma vez nos recebe aqui para essa conversa boa, né? E agradecer mais uma vez ao querido Fernando, que numa terça-feira à noite chuvosa está aqui aguentando as nossas conversas sem fim. Né? Introdutórias. Introdutórias, é isso aí. A gente prefacia o programa, É né? importante, na verdade a gente faz um aquecimento para o programa. Exatamente. A gente fica 40 minutos conversando para gravar o programa de meia hora. De coisas que podiam ter sido gravadas. De coisas que deveriam ter sido gravadas. Umas sim, outras nem tanto, né, amigos? Ah, algumas nada. Nada, né? Melhor não, né? É. Tipo o Lucas, né, que a gente descobriu a nova profissão dele hoje no exatamente. pré-episódio. Você sabe que o último episódio, na ausência de vocês dois, foi um episódio... Bom. Com uma discussão bem sóbria, sem tantas brincadeiras. Foi. Muito pouco engraçado. Então, foi ruim. Então. Sim, o último que eu participei tinha um anjo Gabriel em cima da minha cabeça, assim, iluminando o episódio. Agora, hoje já deu para perceber. A gente precisa fazer a pergunta clássica. Estamos em 4. Né? Está faltando o quinto elemento. Sim. Exatamente. O elemento divino. O elemento divino. A mulher dele não deixou ele vir. Onde andará Felipe Santos? E é verdade esse bilhete. verdade esse bilhete. Hoje ela tolhiu o rolê dele. É isso aí. Hoje a Carol exerceu o seu poder. Ela olhou o extrato bancário. Falou, hoje não. Hoje não. Hoje não. Felipe, você faz falta, meu amigo. Você faz falta, muita falta. É sempre muito bom ter você aqui com a gente, viu? Mas, amigos, hoje a gente vai entrar num tema, às vezes, desconfortável, que a gente vai falar que lidar com esse tema não é simples, não é desplugar da tomada, mas também um dos temas mais libertadores da fé cristã. Na verdade, a descrição de Deus, da libertação do seu povo, lá no Êxodo, é justamente a libertação do povo desse assunto importante para nós, que é a idolatria. E ainda hoje, em pleno século XXI, quando a gente pensa em idolatria, muita gente vai pensar em estátua pagã, em ídolos, em imagens, figuras comuns na nossa cultura. Mas a pergunta de hoje é importante. E se todos nós formos idólatras de alguma forma? E se o maior problema da nossa vida espiritual não fosse necessariamente a falta de fé, mas a nossa fé é colocada em lugares errados, colocada nas coisas erradas? Hoje, então, nós vamos conversar sobre idolatria moderna, coisas mais sutis, aceitáveis socialmente, mas tão perigosos quanto uma estátua de Baal. Não é? Vamos falar sobre trabalho, família, imagem e como o Evangelho nos chama de volta ao Deus único e digno de adoração. Amém. Vamos lá? Lucas Sabatier, comece a rodada. Me ajude a definir, meu amigo, o que, afinal, é idolatria? A idolatria é a gente criar ou a gente colocar, de alguma maneira, alguma outra coisa ou alguma outra pessoa no lugar de Deus, né? E aí se relacionar com esse objeto ou com essa pessoa de tal maneira que a gente direciona a dignidade da adoração do Deus verdadeiro àquilo ou àquela pessoa, né? Tem a ver com a nossa confiança, a gente espera algum tipo de segurança, algum tipo de prazer, algum tipo de recompensa por aquela relação. Tem a ver com os nossos amores últimos, né? Tem a ver com a nossa devoção. A gente vive por aquilo, né? Eu poderia dizer que ídolos são bens últimos. Então, ídolos são aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, né? E no Antigo Testamento, esses ídolos eram muitas vezes representados em estátuas, né? A idolatria é veementemente proibida por Deus, né? Porque ele não admite competição, não existe outro Deus, só Ele é Deus e Deus Criador e Deus de verdade, e não há outro. Mas existe nos profetas e no Novo Testamento uma transição em como a idolatria é retratada, né? Ela deixa de ser somente um aspecto cultual, religioso
ou no âmbito religioso, e os profetas já começam a indicar que existe uma transição para falar de uma idolatria que acontece no coração, né? Onde essa confiança já não está mais numa estátua, mas ela está em qualquer outra coisa que não é o próprio Deus. Onde esse amor último é direcionado não apenas para um Deus pagão, mas para qualquer outra pessoa ou coisa que não é o Deus verdadeiro. Então a idolatria é esse depósito de confiança, de devoção e de amor a algo que não é o próprio Deus, né? Talvez eu poderia, até para trabalhar um pouco melhor a definição, usar a definição do Tim Keller, que diz: o que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorve seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte da sua paixão, energia, os seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isso, sentirei que minha vida tem um sentido, e então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. Muito bom. Ô Pedro, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a idolatria é um tema recorrente. E por ser um tema recorrente, justamente nos indica que era um problema constante no coração do povo. E é mais tranquilo para a gente mapear isso no Antigo Testamento. A gente vai olhar para a questão dos deuses egípcios, a gente vai olhar para o bezerro de ouro, a gente vai olhar para os postes ídolos. Isso acontecendo de forma recorrente no Antigo Testamento. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, como é que a gente percebe essa transição na descrição dos apóstolos, na descrição daqueles que escrevem os textos do Novo Testamento, de como essa idolatria se traduz agora, nos séculos depois que a gente tem registrado na Bíblia? A idolatria é tão central na história humana que alguns estudiosos tendem a dizer que a idolatria faz parte, inclusive, do pecado original. Se você define a idolatria de uma maneira ampla, onde idolatria é, como o Lucas falou, outorgar para qualquer outra coisa criada que não Deus sentido na vida, entregar sua devoção, sua obediência, sua confiança, seu amor, isso é exatamente o que acontece no Gênesis. Quando Adão e Eva olham para a serpente e dizem: aqui estão palavras de vida, aqui estão palavras de segurança, aqui tem propósito, aqui eu vou colocar minha fé e minha obediência, o pecado original é idolatria, né? Li um livrinho uma vez, o professor Mauro Meister me deu, A Origem da Idolatria, né? Ele gasta bastante falando sobre isso ali no comecinho, como o pecado original e idolatria são coisas inseparáveis, né? Mas, durante o período do exílio, quando Israel dá de cara com o pecado e o problema da idolatria, eles têm um período de purificação da sua idolatria, eles abandonam, de alguma maneira, as expressões físicas da sua idolatria. Mas Ezequiel 14, Deus vai acusar o povo de não ter ídolos na parede de casa, mas ter ídolos nas paredes do coração, né? E talvez essa seja a grande expressão da nossa idolatria hoje. Nós não temos mais ídolos na parede de casa, mas nós temos ídolos nas paredes do coração, né? E é interessante que Paulo, em Efésios, quando o Lucas falava, lembrando de uma passagem, né? Paulo diz o seguinte no versículo 4 e 5. Ele diz o seguinte: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso é uma coisa interessante, porque Paulo chama ganância de idolatria. E ganância não tem rosto, não tem forma, não é um poste ídolo, né? Isso é uma coisa. Então, existe uma transformação da idolatria material para a idolatria imaterial. Legal, E eu acho que aqui Paulo é dependente do Senhor Jesus. Essa é uma área legal de estudos do Novo Testamento, né? Que é encontrar a tradição de Jesus nas cartas, né? Porque Jesus, quando ele termina de falar sobre prioridades na vida, ele fala: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele fala de idolatria, né? E ele não está chamando de idolatria de Baal, ele está chamando de Mamon, né? Então parece que Jesus faz essa transformação e os apóstolos seguem nesse caminho, ao ponto que no livro de Apocalipse a grande parte daqueles que são deixados de fora da Nova Jerusalém são os idólatras,
que idolatraram o próprio prazer, idolatraram as próprias riquezas, idolatraram a própria segurança pessoal, idolatraram o império, amaram o imperador, né? E ali você tem essa expressão de idolatria. Então, essa transição acontece com Jesus. Ela é absorvida pelos apóstolos e ela agora vai ser, inclusive, sinal de juízo final para aqueles que vão ficar do lado de fora na Nova Jerusalém. Ô Joel, e essa transição é muito comum, é muito importante para a gente hoje, né? Quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, quando a gente olha para a nossa cultura hoje, a gente tem muitos ídolos sem rosto por aí, né? Quais seriam os principais hoje que você vê mais comuns aí nessa cultura que se transformam aí nos ídolos do nosso tempo? Calvino disse, né, que o nosso coração é essa fábrica de ídolos, né, que a gente está transformando diariamente. Voltando um passinho atrás da sua pergunta para eu tentar descrever, eu imagino que tem vários, todos podem dizer, mas essa idolatria que a gente constrói tem a ver com um desvio do propósito original para o qual fomos criados, né? Nós somos criados para amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, então, nos relacionarmos com as coisas criadas a partir do equilíbrio desse amor. Então, eu sempre comento isso, né, que se nós fomos criados para amar esse Deus, que é um Deus infinito, logo, por lógica básica, o amor que foi colocado dentro de nós é um amor pelo infinito. Como Salomão diz, né, nós ansiamos pela eternidade. Então, toda vez que eu estou atrás de preencher esse desejo infinito com o qual eu fui criado, porque eu fui criado para Deus, que é infinito, nas coisas finitas desse mundo, vai dar errado. Eu não vou chegar onde meu coração deseja e vou destruir os objetos que eu me servi deles para colocar o meu desejo infinito, uma vez que eles são finitos. Então, a idolatria se estabelece nesse contexto, né? Minha esposa pode ser o meu ídolo. Uma vez que eu colocar o meu desejo por Deus, mesmo quem não sabe que tem, né? Que é a ideia desse homem litúrgico, né? Toda vez que eu colocar o meu desejo por Deus na minha esposa, que é finita, eu vou destruir a minha esposa, porque eu estou tentando encontrar nela o que só Deus pode me dar, como o Augustinho nos ensinou nas confissões, né? Procurei fora o que estava aqui dentro, e ainda não vou chegar onde eu quero. Então, eu acho que os rostos dos ídolos desse nosso tempo, dessa nossa geração, é tudo aquilo que a gente tende a absorver para nós como a possibilidade de ser essa fonte infinita de prazer do nosso anseio infinito. Legal. E você acha que os feeds alimentam isso? Com certeza, cara. Os feeds são... Eu não só acho que eles alimentam... influenciador da nossa Eu não idolatria. só acho que eles alimentam, como eu acho que os antropólogos, os sociólogos, os filósofos desse tempo entendem o anseio da espiritualidade melhor que muitos teólogos, às vezes. Os marqueteiros. Os marqueteiros, Exato. que Exatamente. porque quem está nas agências não são os marqueteiros, são os da propedêutica, né? E isso não está só no feed, estava antes. Quando eles perceberam que ter um cachorrinho era mais fácil do que ter um filho, né? Porque o filho você tem que acordar de madrugada e ir no berço quando ele chora. O cachorro você tranca do lado de fora da lavanderia, né? Com a portinha do apartamento. Quando eles perceberam isso, então, vamos fazer uma indústria de pet, né? Vamos tentar ajudar eles a colocar esse desejo, esse anseio infinito em coisas finitas que parecem ser mais controladas. Porque o ídolo também tem essa característica. O ídolo, ele é uma projeção que tem que ser absolutamente controlada por nós. Isso é legal. Eu tenho um comercial que eu gosto de usar nas minhas aulas. Vocês não vão lembrar. Do comercial do Linea, quando a Fiat lançou o Linea. Um Linea, um sedã. O nosso amigo não estava nem aqui, né, no Brasil. Mas era um carro, aí ele falava Imagina assim... você falar do tipo para ele. Imagina, sabe? O cara falava assim, modelos de alguém bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Ele falava, fivela na gravata, um cinto, um carro, e um Linea na garagem. Ou seja, alguém que, pela propaganda, isso que você está dizendo, eles entenderam o desejo de alguém de sucesso profissional, o que significa ser um profissional. Ter um abotoador, uma camisa, uma gravata importada, e um Linea na garagem. Mas você lembra quando fizeram o Fusion? O Fusion foi feito e não deu certo. Estava vendendo pouco o Fusion. Porque era um carro que não era dos mais bonitos. Parecia uma banheirona enorme, assim. E aí eles fizeram um comercial... Tinha que tirar uma raiz para dirigir um Fusion, para manobrar aquilo, para meter numa, enorme, pra meter numa vaga. E aí eles fizeram um comercial com uma banda de rock, assim, de 60 assim, em cima de um prédio,
e criaram uma marca onde eles falavam que o Fusion era coisa de tiozão. Uhum. Mas o tiozão era o tiozão bem-sucedido. Era o cara que chegou lá, é o cara que pode comprar um carro caro desse. Então, o Fusion é assim, não é esportivo, não é compactozinho, porque essa coisa esportiva e compactozinha é para jovem, não é para os de sucesso que já chegaram lá. Então, os caras acham uma forma de vender por meio do anseio. Né? Cara, eu achei tão legal isso, porque quando você usou o exemplo da sua esposa, ele falou assim, né, que quando eu coloco na minha esposa o anseio que eu tenho por Deus, né? E a gente precisa lembrar do que é o conceito do divino em termos de uma reciprocidade desse anseio. Porque na nossa cabeça, o que é o divino? O divino é aquele que é maior do que eu, ele pode fazer o que eu não posso, ele pode me dar o que eu preciso, ele tem poder para mudar a minha sorte, e ele resolve os problemas que eu não consigo resolver. Então, se eu sou criado para a relação com o divino, eu sou criado para uma relação de dependência. A religião sempre vai estabelecer uma relação de dependência. Qual é o grande problema da idolatria? É pedir para qualquer outra coisa que não Deus, aquilo que só Deus pode dar. Isso. Em essência, esse é o grande problema. Então, eu preciso me sentir seguro quanto ao meu futuro. Deus pode fazer isso. Deus tem promessa a respeito disso. Mas se eu pego qualquer outra coisa na criação e digo, isso vai me dar segurança, eu pedi para algo que não é Deus fazer o papel de Deus. Então, de alguma maneira, a idolatria é um movimento voluntário de usurpação de Deus. É quando eu digo, Deus, você não é suficiente, você não é para agora, você não está disponível, você não consegue, você não pode. Mas o meu chefe pode. Mas a minha esposa pode. Eu tento explicar essa relação com o ídolo usando as 3 metáforas. A primeira é a metáfora religiosa, a segunda é a metáfora matrimonial e a terceira é a metáfora política. A metáfora religiosa é a mais evidente por causa do termo até, né? Envolve adoração, envolve você depositar a sua confiança em algo, alguém, para sua segurança, para sua satisfação. Então essa é a metáfora religiosa, e envolve a confiança, né? Matrimonial, porque a gente direciona o nosso amor para alguém que não é digno dele, o nosso amor último. Tanto é que Tiago vai chamar o pecador de adúltero. Um adultério espiritual. A idolatria é um adultério espiritual. E adulterou essa realidade que ele falou, né? Inclusive, o amor que você foi feito para direcionar somente a Deus, você está dedicando ele para outro lugar. E tem um aspecto político que tem a ver com a nossa obediência a esses ídolos. Porque a adoração a esses ídolos envolve sacrifícios, envolve rituais, né? Envolve obediência, por que não? E você vai servir a esses ídolos. Como? Você vai despender os seus recursos, o seu tempo, a sua mente vai ser consumida pelas estratégias de como, entre aspas, agradar aquele ídolo, né? Então, ele se torna um governante na sua vida, né? Ele se torna um governante tirano. E nesse sentido do governo, as perguntas quem faz é o Du, não eu, né? Mas seja bem-vindo, meu amigo. Mas eu queria colocar uma questão, e talvez a gente pudesse discutir. Porque quando Paulo trata em Romanos 1, exatamente do que a gente está falando aqui, que nós trocamos a glória do Deus imortal pelas coisas mortais, né? Fizemos para nós imagens de ídolos. Inclusive, um parênteses, Joel, eu creio que Paulo em Romanos 1, ele está fazendo uma leitura cruzada de Gênesis 3 com Êxodo 32. Porque quando ele fala sobre trocar a glória de Deus por glória de coisas criadas, ele começa com quadrúpedes e répteis. Né, ali. Ou seja, ele está relendo o Êxodo e está dizendo, olha ali onde o problema começou. Onde Israel foi parar, né? O pecado original da nação, o pecado original na humanidade em Gênesis 3, o pecado original de Israel em Gênesis 32, em Êxodo 32, e a realidade espiritual da humanidade em Romanos 1. E foi parar nessa vergonhosa idolatria um animal, imagem de um animal, né? Sim. Mas aí o que eu ia dizer é o seguinte, quando Paulo descreve em Romanos 1 isso que nós estamos descrevendo aqui, a partir da revelação bíblica, ele termina dizendo que nós somos entregues a esses nossos próprios desejos. Deus nos entregou. Ele repete algumas vezes, né? E eu acho que essa é uma boa questão para a gente conversar e considerado que o ídolo, ele em algum momento ele passa a nos dominar de uma maneira tão absurda e absoluta que nós nos tornamos passageiros nessa relação. Nós precisamos de libertação, nós precisamos ser arrancados de nós mesmos nessa relação que fica violenta com o próprio ídolo, né? E com a permissão do próprio Deus, no sentido de vocês escolheram tal coisa, né?
Parece que a retribuição de Deus diante da idolatria em alguns momentos é os entregar. Isso, né? é isso que a vocês justa amam. retribuição de Vocês Deus. acham que isso vai dar o que vocês procuram? Então Vão. continuem a procurar. Olha que Vão, interessante façam. isso. Vocês estavam falando, eu ouvi um sermão em Jeremias 2 no carro dirigindo esses dias. E o texto de Jeremias 2:27 diz: Deus falando, né? Vocês dizem a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto. Mas na hora da adversidade dizem: vem, salva-nos. E onde estão os deuses que vocês fabricaram para si? Que eles venham, se puderem salvá-la na hora da adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Por que fazem denúncias contra mim? Não adiantou eu castigá-los e revelar essa realidade sobre vocês? E aí ele continua descrevendo, né? A idolatria, ela cria uma certa estupidez no indivíduo. E né? Deus chama para o desafio, né? Exato. Agora, você falou sobre a escravidão da idolatria. Isaías 6 deixa isso muito claro. Porque em Isaías 6, o ídolo ele é surdo, mudo e imóvel. E Deus faz uma denúncia contra Israel. Vocês agora têm boca, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Têm ouvido, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Porque é isso que acontece com a idolatria. Você se torna como aquilo que você adora. Tem o livro do Bill, né? Isso. Com esse título, você se torna aquilo que adora. E a tese do livro do Bill é Isaías 6. Ele É quase começa como com se Isaías 6. Deus propusesse o provem e vejam, Isso aí. que os ídolos são maus. Né? Se de um Ao lado contrário ele de prova e vejam É isso que eu sou bom, ele fala, vocês acham mesmo? Então vai lá, tenta. Né? Vai lá, tenta. Vou deixar vocês aí E eu tentando. ouvi aquela vez que a gente estava até lá na sua casa, nos Estados Unidos, no T4D, né? Eu lembro do Albert Moller falando isso no congresso, eu achei genial, quando ele estava expondo o caminho de Emaús, e ele falando do momento que Jesus dá para os discípulos, né? Serve para os discípulos, e ele faz um paralelo com esse momento ele faz paralelo com o momento de Gênesis, quando Eva tomou e comeu o fruto, né? E ele fala que o que ele estava fazendo era exatamente consertar aquilo com o filho. É como se ele falasse para Satanás, ele até usou a expressão, Satanás é um cão bravo amarrado na coleira, a expressão do Lutero, e ele fala assim, que Deus estava no céu, Satanás do lado ali, ele falando para Satanás, lembra o que você fez com a humanidade lá no jardim? Dando a criação para eles comerem, dizendo que a criação iria supri-los? Olha o que eu vou fazer agora, eu fiz do meu filho um pão, e eu vou servir ele para a humanidade. E eles nunca mais vão acreditar que a criação pode dar o que só o Criador pode. Sensacional. Cara, eu lembro daquilo como se fosse hoje. Ele falou, poderoso demais, né? Isso é tão complexo, né? A questão é que a idolatria ela é a base do vício. Né? Acho que valeria um episódio para a gente falar sobre vício depois. Excelente. Mas a idolatria é a base do vício. Por quê? Por que o ídolo a idolatria ela é retratada com estupidez na Escritura? Porque de alguma maneira ela entrega um pouco daquilo que promete. Mas ela nunca entrega na intensidade que Como promete todo pecado, né? e de maneira duradoura. Todo pecado é assim. Mas quando você experimenta o primeiro elemento, você tem algum tipo de retorno, você fala assim, eu preciso disso. E aí eu preciso de uma intensidade maior. Né? E no final, o ídolo toma de você até o que lhe deu. Né? Jesus fala disso, né? E até o que tem lhe será tirado. Eu acho que essa é a consequência da idolatria. Alguém já disse que se o pecado não tivesse um falso benefício, ninguém se lambuzava nele, né? Muito bom. É a ideia de que, no final das contas, a idolatria transforma um dos aspectos, os efeitos colaterais dela, a idolatria ela exige sacrifício. Ela exige algo em troca. Porque Acho ela é que foi culto. É culto. Acho que foi você que falou uma Idolatria é vez, culto. a gente conversando. Acho que você falou isso. Você dizia que, por exemplo, hoje para nós seria um absurdo nós sacrificarmos crianças aos pés de Baal. Seria um absurdo. Ou sacrificar crianças dentro de um bezerro de ouro e queimá-las vivas. Mas a maioria de nós não teria problema nenhum em sacrificar a vida delas, o tempo com elas, a nossa dedicação com elas, por conta do trabalho, por conta da carreira, por conta de outros ídolos. Porque no final das contas, amigos, hoje a gente está vendo, a idolatria exige sacrifício. Quais seriam outros efeitos colaterais de se submeter a esses Só fazendo ídolos? um rápido adendo. Do mesmo jeito que nós temos problemas e declararíamos aqui facilmente em matar alguém. Exatamente. Mas odiamos com mais facilidade. Exatamente. O Senhor Jesus, ele estendeu essa questão para nós, né? Então, deixar o meu filho em nome de um prazer pessoal para ganhar um pouco mais de dinheiro ou para qualquer coisa do tipo,
se assemelha, se aproxima. Sim. Ou não só do dinheiro, deixar o filho na idolatria do sexo. Sim. Troco minha família, troco as pessoas por conta da idolatria sexual. Exato. Ou da minha própria autoimagem. Né? Mas desculpa, Enfim. cortei a pergunta. Não, Faz a de novo. pergunta era sobre exatamente isso. Eu vou os efeitos tentar colaterais. responder essa pergunta trazendo a anterior, que era sobre exemplos e que a gente acabou não entrando de maneira específica, né? Então a gente teria a idolatria do dinheiro, do sucesso, do sexo, da comida, das drogas, do poder, da família ideal, do ministério. E a gente poderia falar sobre todas as coisas que filho, do são marido. comuns, né? E que a gente vê a idolatria acontecendo ao nosso redor. De maneira básica, tudo o que é bom pode se tornar mal se aquilo se tornar algo Uma coisa governante. última, um fim último. Um fim último, um bem último. Então, os ídolos, tudo pode se tornar um ídolo, né? Quando ele se torna um bem último. Mas uma das coisas que eu gosto de considerar, né, nesse processo é que ele imagina que você está no mundo antigo e exista a deusa da chuva, ou a deusa da chuva. E eles sacrificam para aquela deusa da chuva. Por quê? Porque eles amam ela? Não, porque existe um desejo que vai além do poste ídolo. Né? Existe um objetivo, é quase que uma barganha para algo em troca. que aquele bem último seja dado. A ferramenta vira fonte. Qual é né? o bem último? Não é só a chuva. Porque a chuva traz o quê? Terra fértil, colheita, dinheiro, conforto, segurança. E eu diria que todos esses ídolos são os ídolos que a humanidade nutriu ao longo de toda a sua história. Só que esses é difícil de enxergar, né? Pois é. A Deus a chuva é mais fácil. É mais fácil. A gente vê o sacrifício sendo oferecido. Exatamente. Mas nos nossos dias, né, você vê, até a gente falou sobre o sacrificar do tempo com os nossos filhos. Na questão do aborto, muitos sacrificam de fato os filhos por causa do conforto, por causa da carreira, corpo, a carreira sem limitação. a carreira e pelo que a carreira pode dar em termos Exatamente. de luxo, em termos de reconhecimento, de sucesso, de poder, né? Eu ia falar exatamente sobre isso, porque a gente pode... Essa sua consideração foi excelente, Lucas. Porque eu posso ter a mesma expressão, o mesmo Deus, me prometendo coisas distintas. Porque eu posso dizer o seguinte, eu quero uma posição melhor no meu trabalho. E às vezes não é sobre dinheiro, é sobre controle. Por quê? Porque eu não quero mais que ninguém mande em mim, eu quero mandar em alguém. Então no final não é... relevância. Isso, eu Qualquer quero outra poder coisa. dizer que o que eu faço toca mais gente, né? E é o meu nome que está lá. Então no final não é o ídolo da carreira. A carreira é só veículo. É o que ela pode dar. É o que ela pode me dar. A mesma coisa com o sexo. Né? Sexo não se resume a prazer. Sexo pode ser veículo de identidade, de aceitação, de comunhão. Poder. Né? Poder. Né? A pessoa quer tanto se sentir amada. Eu digo isso para os adolescentes lá na igreja, né? Tentando não estereotipar a questão do gênero, mas eu digo para eles que existe uma tendência natural de homens usarem o amor para conseguir sexo e mulheres usarem o sexo para conseguir o amor. Então, eu digo, o rapaz diz que te ama para transar com você, você aceita transar com ele para ouvir que ele te ama. Né? Essa é a dinâmica. No final, quem está buscando o quê? Entendeu? Não é sobre sexo. É sobre o que o sexo pode dar. É sobre aceitação. É sobre ser valorizada. É sobre ganhar reconhecimento entre os meus colegas, porque eu dormi com aquela menina que todo mundo sempre quis, ninguém conseguiu, mas eu consegui. No final não era sobre sexo, nem sobre ela. E essa talvez seja o último dos grandes efeitos da idolatria, né? Ela é sempre sobre mim. Ela é sempre egoísta. Eu quero propor um efeito colateral também, que eu creio que seja na relação com o nosso próprio Deus, o vivo e verdadeiro, né? Exato. Porque se esse movimento em direção aos ídolos, ele é, como o Pedro falou lá atrás, o Otto Maduro, também aquele cientista da religião, também fala isso, que nós cumprimos obrigações diante do divino e recebemos de volta as recompensas. Se está ligado a essa busca, esse fim último, essa busca maior das recompensas, então se nós projetarmos essa idolatria, esse modelo de idolatria, na relação para o Deus vivo e verdadeiro, nós corremos o risco de termos uma relação com Deus vivo e verdadeiro também meio que idólatra. Isso é perigoso. Você acha que eu posso idolatrar Deus? Então, eu acho que não nesse sentido, porque a idolatria aqui, ela se torna uma projeção de tudo isso que vocês estão falando, desse fim último que eu quero. E agora eu já não me relaciono mais com Deus
porque ele é Deus. Eu me relaciono com Deus porque, na medida que eu cumpro obrigações, Ele me proporciona. ele me proporciona benefícios. Tá. Então, ele se Sim. tornou esse ídolo que eu projetei a partir de mim. Deus é só veículo, não o Deus Ele não é não a é fonte. mais o fim último. Ele não é. continua sendo um meio para um Isso. outro fim. Eu, antes de estender as minhas mãos e receber o que vem dele, só dele, eu já projetei o que dele eu espero. E para mim o texto de Tiago 4 evidencia isso, né? Porque ele fala que a gente não tem porque a gente não pede, Isso. e quando a gente pede pelos motivos errados, para gastar nos nossos próprios prazeres. Ou seja, às vezes a oração vai ser um bom indicativo dos seus ídolos. Ela vai listar todos eles para você, né? Exatamente. Porque você está usando Deus como um meio para aquilo que você É. tem como bem último. E nesse sentido, ele é um ídolo. Sim. Ele é um ídolo à moda de qualquer ídolo, pagão, estátua, e ele não se rende a isso, né? Ele é muito maior que todas essas O coisas. David Paulson falava naquele artigo dele sobre perguntas raio-x, né? Ele falou assim, preste atenção no quanto e pelo que você ora. Né? A gente normalmente avalia idolatria não por meios religiosos, a gente avalia idolatria por meios sociais, físicos, econômicos, mas ele falou assim, existem expressões religiosas da idolatria. Ele falou assim, avalie pelo que você ora. O que você tanto pede a Deus, incansavelmente, que você está dizendo, a vida não faz sentido sem isso. E por isso você tem pedido a Deus. Exatamente. Talvez os nossos cultos e todas as igrejas por aí, eles sejam repletos de pessoas que cantam, oram, ouvem a Bíblia em uma postura idólatra. Completamente Eu idólatra. posso provocar um negócio, Du? Joel, e aquela expressão sobre a bibliolatria? Dá para idolatrar a Bíblia Com certeza. e colocar a Bíblia no lugar de Deus? Como que isso... Com certeza. Eu acho que essa também mereceria um outro podcast. episódio. Porque eu acho que tem uma pergunta indigesta, incômoda, que a gente não gosta de lidar com ela e nem tem vontade de respondê-la. Qual é o papel da Bíblia na nossa formação espiritual? O que, de fato, ela se propõe a fazer, como faz o que se propõe a fazer. Nós que somos o povo do livro, né, praticamos, com certeza, um movimento de ter a Bíblia como fim último da nossa espiritualidade. Mas ela é veículo, né? Ela é veículo do objeto, da revelação do objeto, que é o fim último da nossa espiritualidade, que é o Deus triuno, né? O Deus triuno revelado no Filho. Então eu creio que sim, a Bíblia pode ser um objeto de idolatria. Mas mereceria um Dá podcast. um programa Porque inteiro senão a disso, gente né? corre o risco de A gente dizer falou- e deixar pela metade. A gente falou, Verdade. se você estiver ouvindo, uma boa ajuda seria você começar pelo nosso primeiro programa, né? Como ler a Bíblia sem abrir mão do Evangelho. Lá acho que a gente esbarra um pouco nesse assunto, já dá para você se situar um pouco Tem mais. um que a gente falou um pouquinho sobre hermenêutica, que eu não lembro qual é esse episódio, mas a gente falou muito sobre o papel da Escritura no processo da vida cristã. A gente Sabe o falou- que eu acho que a gente falou nesse episódio, mas a gente falou realmente, a gente não falou? A gente se ocupou em dizer como usar a Bíblia bem. Como usando ela para encontrar nela o Evangelho. Mas como a gente não deveria usar a Bíblia? Acho que aí vale um episódio. Vale, É, esse como a vale o gente episódio. não Jeitos deveria errados de usar. usar a Bíblia para Jeitos errados de ler a validar Bíblia. tal Excelente. expressão cultural, religiosa, Excelente. sociopolítica, econômica. Mas voltando a falar de idolatria, caminhando para o nosso final, quem está nos ouvindo e talvez alguém se identificou, ele falou, caramba, eu tenho idolatrado meu corpo, meu casamento, e pelo que a gente viu, ele é uma pessoa acho que entendeu isso, que qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Sim. Qualquer coisa pode se tornar, ocupar o lugar, não só ocupar o lugar de Deus, acho que essa expressão às vezes é limitada, né? Mas é procurar nessas coisas a única fonte de vida que nós temos em Deus, né? Que motiva a que nossa adoração. motiva e responde aos nossos anseios e expectativas mais íntimas. Como é que a gente combate a idolatria na vida prática? Alguém que reconheceu agora um ídolo, agora falou, caramba, eu acho que eu estou buscando no meu trabalho, na busca pela relevância ou no sexo, aquilo que só Deus prometeu me dar. O que essa pessoa faz? Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que... Você falou da pessoa que agora reconheceu o ídolo, né? Talvez lidar um pouquinho com como reconhecer esses ídolos, né? Então, algumas perguntas para você Essa pessoa considerar. que já reconheceu já começou o processo, né? Está um Exatamente. passo na frente. Acho que vale a pena você, se você é um cristão e você tem buscado crescer na sua caminhada de fé, na sua maturidade, vale a pena você considerar algumas perguntas, né? O que é que você tem que, se você perdesse, a sua vida perderia por completo sentido? Né? O que é que você não tem, que você anseia tanto que a sua felicidade depende disso? Né? Algumas perguntas que o próprio Keller faz no
no livro dele, o que consome os meus pensamentos, sobre o que eu gosto de sonhar acordado, para onde os meus pensamentos vão sem qualquer esforço, sobre o que você imagina para sentir-se alegre ou descansado, né? Com o que você gasta os seus recursos, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua energia. Né? Quais são as suas emoções incontroláveis, as mais incontroláveis? O que te tira do sério? O que é que o que é que eu devo ter a todo custo que me leva à ira quando ameaçado ou ao desespero quando perdido, né? Tudo isso, né? A gente poderia continuar a lista de perguntas aqui, mas a gente precisa avaliar aquilo que domina as nossas mentes, os nossos afetos, os nossos pensamentos, as nossas ações, talvez as nossas agendas, né? Começar por esse reconhecimento. Né? Excelente. Olha para a sua agenda, né? É. Olha pela sua agenda. O que governa o seu tempo? É um bom começo. O Paulson tinha 2 perguntas, né? Que ele dizia assim: como que você completa essa frase? Se eu apenas tivesse, fosse, pudesse X, então eu realmente seria feliz. Né? Aí ele diz assim: o que você coloca nessa lacuna é muito provavelmente uma expressão da sua idolatria mais profunda, que é aquilo que você atribui toda a razão da sua existência ou sua felicidade. Né? E a outra ele dizia, né? O que você está disposto a pecar para ter, diretamente ir contra a lei de Deus, e o que hoje você tem pecado por não ter. Então, assim, o que para você é tão importante que chutar a lei de Deus não é um problema para que você consiga isso. Você está diante de um ídolo escravizador. Né? Ele falou assim: o que você hoje não tem? Porque talvez seja muito, muito caro para você conquistá-lo, mas porque você não tem, você murmura, você reclama, você fere os outros, você manipula porque não veio até você, né? Como consequência disso. Acho que essas são duas considerações frequentes que a gente precisa fazer no nosso coração. Mas, bom, Não, por favor. mas aí, se você fez essas perguntas e você chegou a muitas respostas, como todos nós chegaríamos, ou chegamos quando nos fazemos essas mesmas perguntas, você pode ficar assolado, talvez assustado, talvez desolado com o seu próprio pecado, com a sua própria idolatria. Né? Você é um idólatra e não sabia. Né? Mas eu quero que você não saia desse episódio apenas consciente do seu pecado. Né? Eu quero que você saia desse episódio consciente de que existe uma alternativa. Existe perdão e existe transformação em Jesus para que a sua adoração seja renovada na direção apropriada. Né? Por isso que a gente vai morrer para a gente mesmo. Né? Existe um altar de adoração que liberta, não escraviza. Exatamente. Né? E eu acho que esse é o primeiro passo para a libertação da idolatria. Se idolatria é culto, o processo de libertação da idolatria é uma nova entrega total e absoluta do ser por inteiro. É Romanos 12. É entregar-se no altar de Deus como um sacrifício vivo. E isso é arrependimento. Exatamente. Qual é o grande problema do sacrifício vivo? É que o sacrifício vivo foge do altar. Ele continua vivendo, né? Ele continua ativo. É esse arrependimento de chegar para Deus e dizer: Deus, eu não vou nomear os pecados, eu vou nomear os ídolos. Né? Eu vou nomear aquilo que eu confiei, aquilo que eu amei como bem último, aquilo que eu obedeci como um desejo tirano na minha vida. Né? E pedir perdão. E quando a gente pede perdão, quando a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Então, a nossa idolatria não é algo definidor, algo último. Por quê? Porque Ele se fez homem. Se de alguma maneira os ídolos são uma tentativa de fazer Deus visível, de maneira inapropriada, Ele fez por Deus vem até nós de maneira visível. Ele falou assim: você precisa de algo para ver? Então tá. Toque, Tô aqui. Pega aí, Tomé. Toca nas minhas feridas, Cara, né? lindo isso. Se nós somos Tomés, todos Tomés, Ele se fez ferida por O nós. Evangelho E encarnou. Ele deixou a gente tocar nele. Nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. E é essa graça, é essa verdade que nos reorientam da idolatria à adoração própria, que agora é em espírito e em verdade. Então não é na força do braço, não é na resolução mental, é na força do espírito, é no poder da nossa união com Jesus. Porque é ali que o coração de pedra dá lugar a um coração de carne, que bate de verdade, que agora é direcionado para ser cativado apenas pela dignidade
do ser divino verdadeiro. Acabamos de ver um jeito de se usar bem a Bíblia. Ele passeou pelo texto bíblico com textos que, em geral, você acharia que não tem conexões. Mas ele olhou para a história das Escrituras como um todo. Maravilhoso. Falando ao mesmo tempo a mesma coisa. Eu queria só dar uma dica sobre essa questão prática de reconhecer os ídolos. Cuide-se de perceber quando a sua relação adorativa ela produz em você cansaço. O que eu quero dizer com isso? Quando você dorme de noite sem a segurança de que no outro dia aquilo que você adora é seu. Aquilo que eu uso na aula de Cosmovisão, quando eu falo de Eva olhar para o fruto e tocar nele, eu brinco que Eva inaugurou o conceito de utopia, que é aquilo que toda vez que você dá um passo diante da coisa, a coisa dá um passo para longe de você, né? O conceito de Eduardo Galeano, que a Eva pegou o fruto, comeu, satisfez, mas no outro dia ela acordou, ela precisava de novo, e o fruto tinha dado um passo para longe dela, ela teve que ir atrás. E a gente está nesse mundo até hoje. E o contrário disso é descanso. É isso aí. Então, tudo que você se relaciona de forma adorativa e que à noite você dorme sem a segurança que no outro dia é seu, sem que você faça algo para reconquistá-lo, isso não é Deus. Isso é um ídolo que produz cansaço. E Deus é um ser, um criador que produz descanso. Excelente. O ídolo, os nomes: cansaço, perfeccionismo, medo, identidade, a fragilidade da sua identidade, insegurança. Lindo. E o hoje, ídolo, se você quer dar um... Pode falar. O ídolo exige sempre mais. É isso aí. São sempre mais sacrifícios. Você vai dar mais dinheiro, você vai dar mais Ele tempo, tem uma você boca dá aberta, né? mais relacionamentos, mais família, mais saúde, e de repente você começa a sentir na sua conta bancária, na sua agenda lotada, na sua saúde que está indo embora, nas suas emoções que já são incontroláveis. Ele vai exigir tudo de você. Foi você que usou de metáfora comigo esses dias o filme do Quarteto Fantástico? Provavelmente não, porque eu não sou um cara da... Ele não é o cara da sou- Marvel. Não, aquele grupo. o que eles vão lá no espaço para encontrar, como que ele Sim, chama? pra Interestelar. encontrar Não, qual que é o nome do cara lá? Colossus. Como que é o nome Desculpa. dele? Enquanto Eu assisti vocês essa semana. pensam- A gente vai lembrar do nome do vilão Mas da enquanto Marvel. vocês pensam, se o ídolo exige tudo, né? Se você está tendo que gastar tudo que você tem e em favor de algo, lembra que o relacionamento de adoração com Deus é o oposto. Ele te dá tudo. Eu estava pensando exatamente nisso. Ele te oferece o próprio Uau, filho. isso. Ele te derrama sobre você o Espírito. Ele te leva a descansar junto às águas Ele não tranquilas, cobra, nos ele passos oferta. verdejantes. É isso aí. Ele oferta. Ele não vai ficar exigindo de você. Olha que legal isso, cara. Ele Foi não o é aluno, foi o aluno. Ele não é o Galácticos. Galáctico. Foi o Hernan na aula. A gente estava falando sobre idolatria Abraço, Hernan. e ele trouxe Fala, esse Hernan. conceito do Galáctico, que é a ideia de que ele era um ser que tinha que comer universos Insaciável. insaciavelmente, e ele vê no filho da Su um ser poderoso o suficiente para assumir o lugar dele, para que ele aí. pudesse, enfim, descansar dessa fome É insaciável. isso aí. Uau. Né? Muito legal. Boas conexões. Querido, se você ouviu esse programa, lembre-se de algo muito importante. Assista Quarteto Fantástico. Assista Quarteto Fantástico agora, depois do episódio, né? E lembre que a questão não é se você é um idólatra, é o que você tem idolatrado. Sim. Né? Mas como a gente viu, a boa notícia é que Amém. Jesus não apenas revela os nossos ídolos, mas o Filho de Deus, ele também nos liberta dele, nos conduz àquele que é a fonte da vida, como diz Salmo 36. Posso fazer 3 recomendações de livro? Claro, por favor. Então, Deuses Falsos, do Tim Keller, que a gente mencionou aqui algumas vezes. Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick. E O Peregrino, que é um livro tão famoso, do John Bunyan. Tem uma cena da Feira das Vaidades. Tá. Se você não quiser ler o livro inteiro, né? A cena da Feira das Vaidades é Maravilhosa. espetacular para explorar Não, essa se você não essa quiser ler o ideia livro da- inteiro, você está errado. Tá errado. O livro mais vendido. E se você tem crianças, existem Lê com seu versões filho, lê com seu infantis filho. do Peregrino, nós temos lido lá em casa. Verdade, é um é excelente. Sucesso. É Legal. incrível. Se eu puder Amigos, adicionar um na lista do Pedro, Lucas, por favor. Paul Tripp tem um livro que chama Sexo e Dinheiro. E ele trabalha com os dois elementos e ele vai falar como os dois elementos se manifestam nessa dinâmica da idolatria. Excelente. Então, como o sexo se manifesta na dinâmica da idolatria, como o dinheiro se manifesta na dinâmica da idolatria. O livro inteiro parece que é uma coisa só. Ele repete exatamente as mesmas coisas nos 2 blocos do livro, mas ele mostra como isso funciona nesse mundo, como isso funciona nesse mundo. É um livro bem legal. Ótimo. Então, se eu estou demais. entendendo o que o nosso ídolo exige de nós, nós temos que produzir.
o que o nosso Deus exige de nós, ele ofereceu no Foi Filho. produzido. Exatamente. Foi É dado. isso aí. de Glória a graça. Deus. E com Glória a essa, Deus por isso. nós encerramos. Pessoal, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, obrigado por poder nos acompanhar. Eu espero que esse programa tenha sido abençoador para você, como foi para mim. A gente se vê por aí. Amém.